Eu venho mais uma vez, através de um pequeno vídeo, trazer uma mensagem tremenda para o seu coração. A minha oração nos últimos dias tem sido para que Deus gere em você o querer e que você entenda que Deus gera o querer, mas que Ele é que deseja realizar o efetuar de Deus na sua vida. Eu quero ler para você João capítulo 21. Essa palavra ela foi um divisor de águas na minha vida. E se tem um tema específico para ela, é pão e peixe. Diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeus, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Atenta para essa expressão, vou pescar. E disseram assim também: também vamos contigo. Foram, subiram para o lago onde o barco estava, e naquela noite nada apanharam. Sendo já pela manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os seus discípulos não reconheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tem alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Disse-lhe: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-no, pois, a rede, e já não podia arrastar pela multidão de peixes que tinha. Primeiro, aqui é a terceira vez onde Jesus se manifesta aos seus discípulos. E a terceira vez que o Senhor se manifesta foi um momento onde muitos dos seus discípulos não queriam ter a perca do mestre. Eles queriam, na verdade, numa mentalidade totalmente natural, que o Senhor permanecesse todos os dias da vida dele aqui na terra. Até então, não tinha caído a ficha de que o chamado do Senhor era um chamado espiritual e não um chamado de homens. Por isso, eles se entristeceram ao ponto de não querer dar continuidade ao chamado, ao ministério, ao propósito específico, que era de conquistar as nações através do pregar do Evangelho. E Pedro era um tremendo líder. Pedro, nessa época, ele pregava e 3.000 se convertia. Pedro, ele passava, e quem estava no chão ferido, se a sombra de Pedro passasse por cima, essa pessoa era curada de qualquer mal que ela tivesse. Seja qualquer enfermidade ou possessão de demônios, essa pessoa era livre em Deus pela unção que tinha na vida de Pedro. Pedro, ele desenvolvia um papel de um líder que influenciava os outros líderes da equipe de Jesus, os outros 11 apóstolos. E Pedro, já desacreditado, triste com o seu ministério, com a morte de Jesus, ele diz algo que foi um divisor de águas naquele momento para o ministério do Senhor. Tantas vezes Pedro foi usado para fazer milagres. Tantas vezes Pedro viu milagres o Senhor fazendo. E ele abre a sua boca e diz: eu vou pescar. Essa expressão vou pescar, ele está dizendo: eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes de conhecer o Senhor Jesus. O primeiro encontro de Pedro com o Senhor Jesus, Pedro estava pescando. E o Senhor disse algo para Pedro: segue-me, porque eu não te farei mais pescador de peixes, mas sim pescador de homens. Você será um ganhador de vidas. Você será alguém que mudará o rumo do meu ministério, do meu propósito aqui na terra com a humanidade. E Pedro, triste, desenganado, sem querer acreditar e prosseguir no ministério, ele disse assim: sabe de uma coisa? Eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes. Ei, meu querido, dentre todos os propósitos que Deus tem para você, não vale a pena você desanimar, não vale a pena você retroceder. Sabe o que a Bíblia diz lá no livro de Salmos? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de entrar no reino dos céus. Você sabe o que nós temos como exemplo de alguém que começa um ministério, algo com Deus e volta? A mulher de Ló. Mulher de Ló, ela estava com um homem de Deus e ela decidiu olhar para trás. Hoje a gente lembra, mas a gente lembra com ar de que foi uma pessoa que tinha uma oportunidade de fazer a diferença em Deus, mas decidiu parar no tempo. Essa história está registrada não é porque estava faltando uma história e precisava colocar para preencher esse livro. Ela não está aqui como uma lição,
uma lição e que nós precisamos tirar coisas tremendas para o nosso ministério, para a nossa vida. Eu quero que você entenda uma coisa: todos os homens de Gênesis e Apocalipse passaram sim por desânimo, mas eles entenderam que era necessário abrir mão do desânimo. A maneira que Deus tem de levar você para onde Ele deseja, gerando ânimo, sonhos dentro do seu coração. E o interessante é que eles estavam totalmente com a visão natural, que o Senhor apareceu na praia naquele momento e eles não reconheceram que era Jesus. Ei, até mesmo pessoas tremendas que andaram do lado do Senhor, viram milagres a olho nu, foram canais de milagre, passaram por momentos que não conhecia mais a Deus. Momentos que é desânimo, sem determinação, sem foco. Isso aqui é para você que é líder, que tem passado por momentos difíceis. Uma outra mulher se chama Maria Madalena. Maria Madalena, ela teve aos pés do Senhor Jesus. Mas no momento da ressurreição do Senhor Jesus, o Senhor estava do lado dela. Ela falou com o Senhor e não reconheceu. Para pensar. Quando o Senhor chamou ela pelo nome, ela identificou a voz de Deus. E ela disse: esse aqui é o meu Senhor, é o meu mestre. Todas as vezes que você volta para o propósito que o Senhor já tirou você, que foi um propósito do mundo, você não terá sucesso. Pedro, ele era um profissional e ele estava rodeado de companheiros que também tinham experiência nessa área. Mas naquela noite, nada eles apanharam. Você nunca mais terá sucesso no mundo se você abandonar o seu ministério. Você pode percorrer por qualquer lugar, você nunca mais será o mesmo. Porque você foi selado pelo Espírito Santo. Você foi selado com a unção de Deus. Você pode andar por lugares de morte, mas a mão de Deus, a graça de Deus está sobre a tua vida. Naquela noite, nada eles apanharam. Pedro se aproximou. Quando ele reconheceu que era o Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele saiu correndo em direção ao mar. Todas as vezes que nós ouvimos a voz de Deus, reconhecemos que Deus está falando conosco, nós se lançamos nas águas. As águas é símbolo da palavra de Deus. A Bíblia diz que as águas, ela flui de dentro da gente como um manancial. Sabe, o Senhor, Ele tem algo novo para a tua vida todos os instantes. Eu sei que os momentos difíceis vêm. O diferencial dos maiores homens de Deus é que eles passaram por esses momentos difíceis de uma maneira diferente.